A igreja numa cidade e a igreja numa casa. Palestra proferida aos irmãos em Xangai, a 1º de abril de 1950, e publicada em A Porta Aberta, a 30 de junho de 1950. Com referência à base da igreja, dissemos que, em uma cidade, deve haver somente uma igreja, pois deve haver apenas uma unidade. Mas algumas pessoas dizem que a igreja em uma casa, tomando por base as escrituras, é uma unidade adicional à localidade. O que querem dizer é que a igreja pode ter várias unidades numa localidade. O que dizer sobre tal tipo de afirmação? O Novo Testamento, em 4 lugares diferentes, menciona a igreja em uma casa, isto é, num lar. Romanos 16:5 Saudai, igualmente a igreja que se reúne na casa deles se refere a Priscila e Áquila, do versículo 3. Aqui o fato é simples. A igreja em Roma, como centenas e milhares de outras igrejas, começou, primeiramente, na casa de um irmão. Isso significa que os principais membros da casa desse irmão já eram irmãos do Senhor. Ao mesmo tempo, não havia muitos membros na igreja, usavam, portanto, a casa deste irmão como seu local de reuniões. Este é um fato histórico, e não doutrinário. É possível justificar uma doutrina, mas o mesmo não ocorre com a história, pois acontecimentos históricos são fatos. Qualquer pessoa que esteja familiarizada com a história sabe que centenas e milhares de igrejas, primeiramente, se iniciaram em lares. A igreja num determinado lugar, portanto, tornou-se a igreja na casa de uma certa pessoa. A igreja em Roma era a igreja na casa de Priscila e Áquila. Alguns podem perguntar, uma vez que Paulo enviou saudações tanto à igreja em Roma como à igreja em uma casa, mostrando assim não haver somente a igreja local, mas também a igreja numa casa, não existiriam, consequentemente, 2 igrejas? Vamos devagar, temo que você não tenha ouvido a palavra de Deus cuidadosamente. O livro de Romanos jamais menciona o termo a igreja em Roma. Como, então, o apóstolo pode ter saudado a igreja em Roma? O livro de Romanos, ao enviar saudações, não o faz claramente à igreja em Roma, mas sim à igreja em casa. Está implícito, entretanto, que a saudação enviada à igreja em casa de Priscila e Áquila é a saudação enviada à igreja em Roma, a qual se reunia em casa de Priscila e Áquila. Assim a igreja em Roma era a igreja na casa deles. Presumo que a dificuldade daqueles que discutem sobre isso advenha do fato de que, após o versículo 5, Paulo novamente menciona vários nomes. Acredito que todos os expositores da Bíblia sabem que, após ter saudado a igreja no versículo 5, Paulo mencionou propositadamente um bom número de pessoas importantes, especialmente as saudou uma a uma. Isto não significa, todavia, que tais pessoas estivessem fora da igreja em casa, mas sim que eram as pessoas, dentro da igreja em casa, às quais Paulo especialmente enviava suas saudações. Algumas, além de estarem incluídas nas saudações gerais à igreja, necessitavam de uma atenção especial. Não cometam o erro de pensar que, pelo fato de estarem todos incluídos nas saudações gerais à igreja, seja desnecessário acrescentar-lhes outras saudações feitas individualmente. Isto não é afeição santa nem tampouco o que ocorreu. Paulo não fez isto e nem mesmo nós o faríamos. A prova disto está no versículo 3. Se a saudação enviada à igreja automaticamente incluía todos, e não havia necessidade de saudá-los novamente, mencionando certos nomes, então Paulo não deveria ter saudado a Priscila e Áquila no versículo 3. Ele deveria saudar apenas a igreja que se reúne na casa deles de Priscila e Áquila, versículo 5. O fato de haver saudado a igreja que se reúne na casa deles de Priscila e Áquila já não significava a inclusão de ambos? A saudação a toda a igreja naturalmente, inclui a cada um individualmente. Mencionar estes indivíduos, todavia, além de saudar a igreja, não significa que eles não sejam membros da igreja, ou que sejam membros de um outro grupo. Se assim fosse, então Priscila e Áquila não seriam da igreja que se reunia em sua própria casa. Você percebe agora? Paulo saudou a Priscila e Áquila no versículo 3, e, no versículo 5, prosseguiu saudando a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. Se a menção dos nomes de alguns indivíduos, além da saudação à igreja, significa que tais indivíduos não eram, desta igreja, e que existia uma outra igreja na cidade, então até mesmo Priscila e Áquila,
cujos nomes Paulo também mencionou separadamente em sua saudação, não pertenciam à igreja que estava em sua própria casa. O fato é que a igreja na casa de Priscila e Áquila era a igreja em Roma. A igreja em Roma, naquela época, estava na casa de Priscila e Áquila. Da mesma maneira que os indivíduos mencionados antes do versículo 5 tais como Priscila e Áquila eram desta igreja, assim os muitos indivíduos nomeados após o versículo 5 também eram desta igreja. E, além disso, muitos outros indivíduos não mencionados também eram desta mesma igreja. Nos versículos 10º e 11º, mais duas casas são mencionadas, nas quais também havia o povo do Senhor. Entretanto Paulo não disse, saudai a igreja na casa de Aristóbulo ou saudai a igreja na casa de Narciso. Somente no versículo 5 ele realmente disse, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, a de Priscila e Áquila. Embora toda a casa de Aristóbulo tenha crido no Senhor, em Roma havia apenas uma igreja, a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. Portanto, embora houvessem cristãos na família de Aristóbulo, eles não podiam tornar-se uma igreja. Apesar de muitos da casa de Narciso serem cristãos, estes de sua casa não podiam tornar-se uma igreja independente. Só havia uma igreja em Roma, que era a igreja na casa de Priscila e Áquila. Por isso a Bíblia não menciona a igreja na casa de Narciso. A casa de Áquila, a casa de Aristóbulo e a casa de Narciso, todas pertenciam à igreja em Roma. Embora houvesse 3 casas de cristãos, não eram 3 igrejas. Havia somente uma igreja. Roma era uma localidade, tinha, portanto, apenas uma igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. Além disso, a história nos conta que, à época do Senhor, Roma já era uma cidade muito grande. Mas, no início, os cristãos em Roma eram poucos. Por ser grande a cidade e estarem espalhados os cristãos por toda a cidade, era natural que Paulo acrescentasse saudações pessoais às saudações enviadas à igreja em Roma, a qual se reunia na casa de Priscila e Áquila. Por isso mencionou especialmente, saudai a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que se reúnem com eles. Versículo 14. E também, saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que se reúnem com eles. Versículo 15. Tais santos estavam espalhados por lugares distantes uns dos outros, através de toda a cidade de Roma, assim como os irmãos, hoje, na igreja em Xangai, que moram em Yang Chupó e Qian Van. Mas Paulo nos diz que havia somente uma igreja na cidade de Roma, e que tal era aquela que se reunia em casa de Priscila e Áquila. Embora estivessem espalhados, e alguns irmãos se reunissem com aqueles que moravam perto, Paulo, contudo, não os chamou de igreja, chamou-os somente de irmãos que se reúnem com eles ou todos os santos que se reúnem com eles. Só pode existir uma igreja em uma localidade. 1 Coríntios 16:19, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila e, bem assim, a igreja que está na casa deles. Esta saudação foi enviada em 59, DC, quando Áquila e Priscila moravam em Éfeso, Atos 18:18-19. Como a igreja em Éfeso se reunia na casa deles, foi, portanto, chamada de igreja que está na casa deles. Isso não significa que houvesse uma igreja na cidade de Éfeso e outra, na casa de Áquila e Priscila, mas que a igreja na cidade de Éfeso era a igreja na casa de Áquila e Priscila. Tal fato histórico de maneira alguma pode ser mudado. Mais tarde esses dois retornaram a Roma, e, mais uma vez, abriram sua casa para local de reuniões da igreja em Roma. Eram realmente um casal fiel e amável. Colossenses 4:15-16, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, VRC, a palavra ti, usada 2 vezes no versículo 15, é a mesma palavra em grego. Podemos descobrir, por meio da história, que a igreja em Laodiceia se reunia em casa de um irmão chamado Ninfa, um cristão de Laodiceia, não de Colossos. Verifique isso, por favor, nos escritos de Moore, Alfred, e Arley Finley. Paulo, portanto, chamou a igreja de Laodiceia de igreja que estava na casa de Ninfa, isto é, a igreja de Laodiceia na casa de Ninfa. Tal é um fato, e está bem evidente nesta passagem.
É possível que os irmãos mencionados no versículo 15 sejam diferentes da igreja? Não, é impossível. Paulo mencionou 3 categorias de pessoas: 1. Os irmãos, 2. Ninfa, 3. A igreja. Se os irmãos e a igreja não são os mesmos, então onde colocar ninfa? O versículo diz, os irmãos e ninfa. A expressão os irmãos inclui ninfa ou não? Não importa quem você seja, tem de reconhecer que os irmãos incluem ninfa. Logo tanto os irmãos quanto ninfa pertencem ao mesmo grupo. Embora ambos sejam do mesmo grupo, todavia, depois de ter saudado os irmãos, isto é, após ninfa ter sido incluído na saudação aos irmãos, Paulo especialmente destacou ninfa dentre eles, saudando-o pessoalmente. Além disso, com relação às categorias 2, ninfa, e 3, a igreja que está em sua casa de ninfa, podemos dizer que a igreja que está em sua casa inclui ninfa? E claro que sim, a igreja o inclui. Assim sendo, por que não é suficiente que Paulo diga, saudai a igreja que está em casa de ninfa? Embora a igreja em sua casa inclua ninfa, Paulo ainda assim diz, saudai a ninfa e a igreja que está em sua casa. Ele saúda a igreja, mas principalmente a ninfa. Nestas 3 categorias de pessoas, ninfa é parte de cada uma delas. Da mesma maneira, os irmãos e a igreja são idênticos. Portanto, Paulo não para com a saudação aos irmãos de Laodiceia, mas prossegue, saudando a um irmão em particular chamado Ninfa. Já que a reunião da igreja se fazia em casa de Ninfa, Paulo continua, saudando a igreja que está em sua casa. Os irmãos se referem a indivíduos, a igreja se refere a todo o grupo. Mas eles são idênticos. Paulo primeiramente saúda os indivíduos, depois saúda toda a igreja. Qual é o relacionamento existente entre a igreja na casa de Ninfa, versículo 15, e a igreja em Laodiceia, versículo 16? O versículo 15 é uma saudação, enquanto o versículo 16 refere-se à leitura da epístola. O versículo 15 fala da saudação aos irmãos em Laodiceia, os quais eram a igreja que se reunia em casa de Ninfa. No versículo 16, espontaneamente, sem qualquer Paulo informa aos colossenses que os irmãos em Laodiceia, a quem saudou no versículo 15 se em casa Ninfa, tal igreja era a igreja em Laodiceia. Então, solicitou aos irmãos em Laodiceia que providenciassem que a epístola fosse lida aos colossenses. Colossos distava apenas 20 quilômetros de Laodiceia. Lendo esses 2 versículos cuidadosamente, você perceberá que a igreja em casa de Ninfa, em Laodiceia, versículo 15, é a própria igreja em Laodiceia, versículo 16. Pedro é Cefas, e Cefas é Pedro, os 2 são permutáveis. O mesmo ocorre aqui. Filemon 1:2, Filemon. Afia, e Arquipo, e a igreja que está em tua casa. Filemon era um cristão que morava em Colossos e era um cooperador do apóstolo Paulo. A igreja em Colossos reunia-se em sua casa. A frase a igreja que está em tua casa, consequentemente, indica a igreja em Colossos. Isto é a história. Teotono afirma que, até o século V, sempre que visitavam Colossos, os turistas frequentemente consideravam a casa de Filemon como um ponto histórico. Sendo famoso lugar histórico, era ponto turístico obrigatório aos que iam a Colossos. Tal se devia ao fato de que a igreja em Colossos se reunia naquela casa em particular. A igreja na casa de Filemon era a igreja em Colossos, pois a igreja em Colossos se reunia na casa de Filemon. Todas as igrejas na Bíblia, portanto, tomam a localidade. Como a unidade, a casa jamais pode ser a unidade para a igreja. A casa, uma unidade insuficiente. Já vimos que o Novo Testamento menciona 4 vezes a igreja em uma casa. O que tudo isso, na verdade, significa? Devemos observar essa questão por um outro ângulo, e ver se a casa é ou não a unidade para a jurisdição de uma igreja. Não sei se você compreende ou não o que se chama de unidade de jurisdição. Quando pesamos alguma coisa, por exemplo, usamos o quilo como unidade, assim o quilo é a unidade de peso. Quando medimos coisas, usamos o metro como unidade, assim o metro é a unidade de comprimento.
O quilo é a unidade de peso, e o metro, a unidade de comprimento. É uma casa unidade de jurisdição para a igreja? Como já disse antes, em outros lugares, a unidade de jurisdição para a igreja é uma cidade ou localidade. Isto se baseia nos ensinamentos de Deus. Por que uma cidade ou uma localidade pode tornar-se a unidade? É porque Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas eram localidades, e apenas uma igreja posicionava-se em cada localidade. A questão agora é que, se Deus não tivesse tomado a localidade como a unidade de jurisdição da igreja, então não deveria haver 7 igrejas nestas 7 localidades. Por que não deveria haver uma igreja para todas as 7 localidades? Ou, se a localidade não fosse mantida como unidade, por que não deveria haver mais de 7 igrejas? Mas, na Bíblia, Deus nos disse que havia 7 localidades e que também havia 7 igrejas. Elas eram as 7 igrejas na Ásia, não a igreja na Ásia, eram as igrejas, não a igreja, eram as eclesiae, não a eclesia. Não somente existiam 7 igrejas diferentes nesta terra, mas também havia 7 candelabros no santo lugar, diante do Senhor. Havia 7, não 1. Sem dúvida, está evidente que as pessoas devem obedecer aquilo que Deus nos mostrou quanto à questão de tomar a localidade como unidade de jurisdição para uma igreja. Permitam-me perguntar novamente, pode a casa tornar-se a unidade para a igreja? Para responder a esta pergunta, precisamos ter uma mente bastante clara, caso contrário, cometeremos erros. Precisamos compreender a diferença entre a casa mencionada na Bíblia e a casa mencionada por aqueles que, hoje, defendem a igreja numa casa. A casa ensinada na Bíblia é o lugar onde a igreja se reunia naquela localidade. A igreja na casa de uma pessoa, portanto, é também a igreja naquela localidade. A igreja na casa de Áquila era a igreja em Roma, a igreja na casa de Ninfa era a igreja em Laodiceia, e a igreja na casa de Filemon era a igreja em Colossos. Mas, e hoje? As pessoas ensinam que Roma é uma localidade, mas que pode haver lá 2 igrejas, uma em uma rua e outra em uma casa. Em Colossos, pode haver 3 igrejas, uma em uma rua, 2 em 2 diferentes casas. Portanto, as pessoas ensinam que a igreja em uma casa é uma igreja menor do que a jurisdição de uma localidade, isto é, na mesma localidade, pode haver muitas igrejas. Utilizam a palavra casa da Bíblia para entenderem que a unidade da igreja nas Escrituras não está limitada a uma localidade, mas a uma casa. Por isso vocês devem atentar em que a casa mencionada na Bíblia e a casa proposta por algumas pessoas têm significados completamente diferentes. Agora, a questão é, existe na Bíblia uma unidade menor do que a localidade para o limite, para a jurisdição da igreja? O homem diz que sim, porém Deus diz que não. Essa pergunta é bem fácil de se responder. Já vimos que só havia uma igreja em Roma, uma igreja em Colossos e uma igreja em Laodiceia. O livro de Apocalipse claramente nos mostra que a igreja em Laodiceia está no singular, o que também corresponde a um candelabro de ouro nos céus. O exemplo mais evidente foi a igreja em Jerusalém, que, àquela época, era a igreja com o maior número de pessoas. Todos os que estudam a Bíblia sabem que as reuniões da igreja em Jerusalém eram realizadas em diferentes casas. A Bíblia diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, de casa em casa, Atos 2:46. A palavra casa aqui não é meramente uma casa. Atos 5:42 também diz, no templo e de casa em casa. Aqui também não é meramente uma casa. Mais tarde, quando Pedro saiu da prisão, foi para a casa de Maria, Atos 12:12, que era uma entre muitas casas. Agora a questão é se esse tipo de casa pode ser a unidade de jurisdição para a igreja. A história nos mostra que, entre todas as outras igrejas, Jerusalém teve o maior número de membros e o maior número de reuniões em lares. Se Deus tivesse qualquer intenção de tomar a casa como unidade da igreja, então Jerusalém teria sido a localidade mais qualificada e o exemplo mais típico. Se em Jerusalém, onde havia muitos membros e muitas casas, Deus não usou a casa para ser a esfera, a jurisdição da igreja, concluímos então ser totalmente impossível encontrar em qualquer outro lugar o fato de que uma casa seja a esfera da igreja. Qual é, então, a realidade? Havia muitas casas em Jerusalém, mas Deus tinha somente uma igreja em Jerusalém,
a cada vez que mencionou a igreja em Jerusalém, o Espírito Santo usou convictamente a palavra igreja no singular e nunca igrejas no plural. A Bíblia registra somente o termo a igreja em Jerusalém, e não as igrejas em Jerusalém. Ela jamais declara cada igreja em cada casa em Jerusalém. É possível que tenha havido muitas casas de reuniões, mas, mesmo assim, elas eram a única igreja em Jerusalém. Qualquer ideia de tomar a casa comunidade para a igreja é um conceito humano e não um ensinamento da Bíblia. Só esta frase, a igreja em Jerusalém, Atos 8:1. Já é suficiente para impossibilitar a qualquer um que deseje o estabelecimento de uma igreja isolada, independente, individualista e solitária em uma casa. Podemos também comparar Atos 14:23 com Tito 1:5, isto é, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, e, em cada cidade, constituísseis presbíteros. Esses dois versículos se correspondem e concordam um com o outro. Cada igreja está em cada cidade. Está em cada cidade, e não em cada casa. A casa pode ser usada como um local de reuniões, e a igreja pode ser chamada de igreja na casa de certa pessoa, mas a igreja na casa de Ninfa ainda era a igreja em Laodiceia. A cidade ou a localidade de jamais a casa é o limite, a jurisdição e unidade da igreja. 2 erros. Os 2 maiores erros cometidos pelo homem são: 1. Querer ter uma igreja maior do que a cidade ou a localidade, querer unir muitas igrejas em diferentes localidades e fazer delas uma grande igreja, maior do que a localidade. Jamais pensaram que, nas Escrituras, não se registra um termo equivalente a igreja na China. Quantos são capazes de perceber que o termo a igreja na China não é bíblico? Todos os filhos de Deus devem compreender que, nas Escrituras, não há uma igreja unida maior do que a localidade. Temos, por exemplo, as igrejas da Galácia, e não a igreja da Galácia, Gálatas 1:2. Temos as igrejas aos gentios, e não a igreja dos gentios, Romanos 16:4. Temos as igrejas de Deus, na Judéia, uma província, e não a igreja de Deus, na Judéia, e Tessalonicenses 2:14. Temos as 7 igrejas, na Ásia, e não a igreja, na Ásia, Apocalipse 1:4. Temos ainda as igrejas na Síria e Cilícia, distritos, e não a igreja na Síria e Cilícia, Atos 5:41. Portanto, o limite, a jurisdição da igreja sobre a terra, está restrito a uma localidade. Ainda que você junte 2 igrejas, que estão em 2 localidades diferentes, elas não podem ser uma igreja, ainda são 2 igrejas. Na província da Ásia, se você somar as igrejas como uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, o resultado não será uma igreja, mas 7 igrejas. Se você somar todas as igrejas das diferentes localidades de toda a província da Galácia, você ainda não terá a igreja na Galácia, mas as igrejas da Galácia. Quem disse que a igreja está acima, além da localidade? Que Deus possa abrir os seus olhos, a fim de que você não cause confusão ao testemunho de Deus. 2. Por outro lado, as pessoas desejam ter uma igreja menor do que a cidade ou a localidade. Desejam dividir uma localidade em muitas igrejas, muitas assembleias, muitas congregações, ou igrejas em casas, usando este último como um maravilhoso título. Mas estas são todas da mesma natureza, isto é, servem para causar divisões, para estabelecer suas próprias seitas segundo a carne. Os filhos de Deus devem diferenciar bem a casa mencionada na Bíblia da casa concebida pelo pensamento humano. Na Bíblia, quando a casa equivale a uma localidade ou cidade, os cristãos que nela se reúnem são chamados de igreja, como a igreja em Roma, a igreja em Colossos, a igreja em Laodiceia, etc. Mas, quando a casa é menor do que a localidade ou cidade, os cristãos que nela se reúnem não são chamados de igreja, como as reuniões da igreja em Jerusalém realizadas em várias casas. Isto é muito diferente da casa concebida pelo pensamento humano, que é feita menor do que a localidade ou a cidade, perpetuando assim a vida das seitas, ou dando outra forma às mesmas. Os irmãos, portanto, devem lembrar-se de que o ensinamento bíblico é a igreja em Jerusalém, e não as igrejas em Jerusalém, Atos 8:1, é a igreja, em Corinto, e não as 4 igrejas em Corinto, e Coríntios 1:2, é a igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:14,
Colossenses 4:15-16. Encontramos a igreja em Éfeso, e não as igrejas em Éfeso, Apocalipse 2:1. Temos a igreja dos Tessalonicenses, e não as igrejas dos Tessalonicenses, e Tessalonicenses 1:1. Também temos a igreja, em Antioquia, e não as igrejas em Antioquia, Atos 13:1v.rc. A igreja de Deus toma a localidade como seu limite. Quando a igreja na casa de certa pessoa é completamente equivalente à igreja daquela localidade, pode ser chamada de igreja na casa dessa pessoa. Todavia, quando a igreja na casa de certa pessoa é menor do que a igreja em sua localidade, não pode ser chamada de igreja. Quando você junta as igrejas na casa de Cefas, na casa de Paulo, na casa de Apoio e na casa de Cristo, não existem 4 igrejas em Corinto, mas sim a igreja em Corinto, no singular. Então se conclui que Deus nunca fez deste tipo de casa uma unidade para o limite, para a jurisdição da igreja. Como as 4 casas não são 4 unidades, os cristãos que nelas se reúnem, respectivamente, não podem ser 4 igrejas. Deve ter havido mais de 10.000 irmãos em Jerusalém, e é possível que eles se tenham dividido em 100 casas para as reuniões, não sabemos o número exato. Como casas desse tipo são menores do que a cidade, menores do que a localidade e menores do que Jerusalém, elas não são suficientes para se tornarem as unidades das igrejas. Portanto, se você juntar as 100 casas, não se tornarão 100 igrejas. Na Bíblia, só há a igreja em Jerusalém, no singular. Já que as 100 casas juntas não podiam tornar-se 100, mas só podiam totalizar uma, isso significa que cada uma das 100 não era suficiente para tornar-se uma unidade por si mesma. Se a igreja na casa de Ninfa, Colossenses 4:15, e a igreja em Laodiceia, versículo 16, não são a mesma, então, ao somá-las, o resultado será 2 igrejas. Mas, depois que as somamos, Deus diz, em Apocalipse 3:14, a igreja em Laodiceia, e não as igrejas ou as 2 igrejas em Laodiceia. São uma somente. Quando menor do que a localidade, a casa não é suficiente para tomar-se a unidade. Quando equivalente a uma localidade, então é qualificada para tornar-se a unidade. Mas a unidade é a localidade, jamais a casa. Devemos ficar bem claros de que, na Bíblia, a unidade padrão para a igreja, o limite da igreja, é a cidade ou a localidade. Quando a casa equivale à localidade, então podemos dizer a igreja na casa de fulano de tal. Quando a casa é menor do que a localidade, você pode somar 1 mais 1, mas o total será 1, não 2. Você pode somar 10 mais 10, porém o total não será 20, será 1. Você pode somar 100 mais 100, mas o total não será 200, será só 1. Todos os totais serão 1. Através disso, conclui-se que nenhuma das casas pode igualar-se com a unidade para o limite, para a jurisdição da igreja. Quem pode mostrar, na Bíblia, que haja 2 igrejas em uma localidade? Ninguém. Hoje, só podemos dizer que há 2 denominações em uma localidade, 4 seitas numa localidade, ou 100 manifestações da carne em uma localidade, mas nunca poderemos dizer que haja 2 ou mais igrejas em uma localidade. Podemos dizer que há 100 reuniões caseiras em uma certa localidade, mas só pode haver uma igreja nessa localidade. Isso é certo. Por causa da voz de Deus, nos últimos 28 anos, as seitas perderam o seu lugar naqueles que amam ao Senhor. Os irmãos que defendem a divisão da igreja em casas devem estar alerta, suspeitando de que isto venha a ser uma outra forma de pedir autorização para o ego ou para as seitas. Que Deus possa abrir os olhos de seus filhos, para verem que aqueles que deixaram as denominações não deixaram necessariamente as seitas. Que Deus tenha misericórdia, pois eu falo honestamente. Todos precisamos examinar seriamente os nossos próprios corações na luz. Não é verdade que, de um lado, nós gostamos de rejeitar o pecado do denominacionalismo, e, contudo, por outro lado, também não ouvimos a igreja, e então adotamos o caminho cômodo de ter a igreja em casa? Que o Senhor tenha misericórdia de vocês por fazerem isto, e de mim por falar desta maneira. Meu coração está muito triste, porque, ao mesmo tempo em que o Senhor obtém sua vitória, ainda ocorre tal perturbação. Um pouco da nossa desobediência hoje, se o Senhor adiar a sua vinda, resultará numa bifurcação no percurso da igreja 100 anos depois.
Desejaria que os irmãos orassem por nossos irmãos com jejuns, para que Deus possa converter seus corações. Por outro lado, vocês, irmãos, que ainda se comunicam com eles, devem mostrar-lhes o seu amor firme para com eles, a fim de que o Senhor possa ganhá-los. Que o Senhor lhes conceda um coração de temor e tremor, para que saibam o quanto falar em nome do Senhor requer que eles se despojem de seu ego, requer que sejam humildes e que não falem, até que vejam e ouçam. Que o Senhor lhes faça ver quão sério é o resultado do proferir uma palavra sem revelação. Uma vez que damos a luz a Ismael, o que é carnal perseguirá o que é espiritual para sempre. Nunca duas unidades para a igreja. Algumas pessoas pensam erroneamente. Concordam que o limite, a jurisdição da igreja, é a localidade, mas, como não estão dispostas a sair das seitas, pensam que a casa é também um limite da igreja. Pensam que as duas podem viver lado a lado, sem serem contrárias entre si. Não podem distinguir em que ponto a casa se iguala à localidade, e em que ponto a casa difere da localidade. Quando a casa é o mesmo que a localidade, pode ser o limite da igreja. Quando a casa é diferente da localidade, as duas não podem ser ao mesmo tempo o limite, a unidade da igreja. O ponto-chave está na localidade, no fato de a casa ser ou não igual à localidade. Precisamos saber que, se a casa é a unidade, então a localidade, que é maior do que a casa, não pode ser a unidade. Como a localidade pode ser a unidade, se ela pode ser dividida em unidades ainda menores? Mas, se reconhecemos a localidade como unidade, como podemos reconhecer a casa também como uma unidade? Sendo a localidade a menor unidade, como pode ela ser dividida em unidades ainda menores, tais como uma casa? Por exemplo, se o comprimento é representado por uma unidade de medida, que é o metro, então 1 centímetro não é suficiente para ser a unidade, porque é menor do que uma unidade completa. Se você tomar 1 centímetro para ser a unidade, o metro já não poderá ser a unidade, porque o metro será então equivalente a 100 unidades. Do mesmo modo, se a unidade para a igreja é a localidade, então as muitas casas nessa localidade não podem ser as muitas igrejas. Uma localidade com uma casa tem apenas uma igreja, uma localidade com 100 casas também tem apenas uma igreja. Com 100 casas, não temos 100 igrejas. Se a casa é a unidade, então com uma casa há uma igreja, e com 100 casas há 100 igrejas. Daí, então, uma localidade com 100 casas jamais poderia ter somente uma igreja. Ambas, a casa e a localidade, são unidades completamente diferentes. Ou tomamos a casa para ser a unidade, ou tomamos a localidade para ser a unidade. Deve haver uma unidade, mas não podemos ter ambas. A casa e a localidade não podem ser ao mesmo tempo unidades para a igreja. Se a localidade é a unidade, então, 1. A igreja que une várias localidades é errada. 2. As divisões fragmentárias numa só localidade também são erradas. Mas, se a casa é a unidade, então 1. A igreja que une várias localidades ainda é errada, mas 2. As divisões em uma localidade são certas. Todas as divisões podem esconder-se atrás da palavra casa. Se a casa é a unidade, todos aqueles que recusam ouvir a igreja, Mateus 18:17, podem organizar igrejas-casas separadas. A igreja-casa torna-se, assim, um refúgio para todos os facciosos em uma localidade. Que o Senhor seja misericordioso para com a sua igreja. Você, portanto, precisa estar claro de que, entre a casa e a localidade, só uma delas pode ser a unidade, e não as duas juntamente. Isto é tal qual a nossa salvação, se não é pela graça, então é pelas obras. Não pode ser pela graça e pelas obras, você não pode ter ambas. De acordo com a Bíblia, assim como a nossa salvação é pela graça, também o limite, a jurisdição da igreja, é a localidade. Dividir a igreja numa localidade em muitas igrejas-casa é introduzir divisões no corpo, e é obra da carne.
Acredito que Deus, em sua grande sabedoria, decidiu ter a localidade como limite da igreja, a fim de eliminar as obras do homem no sentido de dividir a igreja em uma localidade. A intenção e o resultado. Quando esquadrinhamos a Bíblia para achar evidência e ajuste de algum ensinamento, não devemos verificar somente a intenção do nosso coração, mas também precisamos atentar para o lugar a que este tipo de ensinamento conduzirá os filhos de Deus, e qual será o resultado. Por exemplo, alguém disse que a Bíblia jamais proibiu os cristãos de fumar ópio. Ele falou: se você diz que os cristãos não devem fumar ópio, por favor, prove isso através da Bíblia. Sem dúvida alguma, a Bíblia não tem uma declaração escrita proibindo claramente o fumar ópio. Mas devemos dar atenção ao resultado que tal tipo de conversa trará aos filhos de Deus. O resultado não será outro senão fazer com que as pessoas entrem no mundo e satisfaçam as suas concupiscências. Outro exemplo é o batismo. Alguns pensam que, embora a imersão seja correta, a aspersão também serve, e podem dar muitas razões. Mas o resultado destas razões é dizer-nos que o homem pode mudar a palavra de Deus. Semelhantemente, se alguém diz que pode haver a igreja em uma casa, além da igreja numa localidade, também perguntamos, qual será o resultado deste tipo de ensinamento? Poderia haver qualquer outro resultado, além de dar ao povo nessa localidade a liberdade na carne para quebrar a unidade da igreja e conduzir os filhos de Deus ao caminho das divisões? Se em uma localidade há igrejas casa, cada uma delas tendo uma administração própria, e todas pensando ser espiritualmente uma, não estão porventura enganando a si mesmas. Se mantivermos tal tipo de ensinamento, quantas divisões adicionais surgirão em uma localidade com as assim chamadas igrejas casa? Agora há um grande número de igrejas denominacionais, mas, se as igrejas casa forem bíblicas, haverá centenas de igrejas numa localidade. É esta a expectativa de alguém que se consagrou ao Senhor e o ama? Todos sabemos que há somente uma igreja. Em nosso país e no exterior, no passado e no presente, há somente uma igreja. Por haver somente um cabeça, há somente um corpo. A igreja é um corpo com vida, sendo assim, não é certo dividi-lo por qualquer motivo. Devemos enfatizar isto: a igreja é uma, porque o corpo é um. Portanto, qualquer razão para dividir a igreja é pecado. Uma divisão é um pecado, porque ela é um xismis, grego divisão no corpo, e Coríntios 12:25. Porém, embora a igreja seja uma, é impossível que todos os irmãos se reúnam juntos. O tempo e o espaço impedem que todos os irmãos de todo o mundo sempre reúnam juntos. Além disso, não é prático que a administração da igreja supervisione e dirija os assuntos de todos os irmãos em uma igreja mundial. A palavra de Deus, portanto, não só o permite, mas também providência para que a igreja possa ser separada. Para que a igreja, singular, se torne igrejas, plural, Deus decidiu a maneira pela qual, nesta terra, uma única igreja e uma outra única igreja não podem tornar-se uma igreja, porém duas igrejas. Este é o princípio da localidade, segundo o que a Bíblia revela. Na Bíblia, nenhuma igreja é maior do que a localidade ou cidade, nem tampouco igreja alguma é menor do que a localidade ou cidade. Uma localidade é o lugar onde as pessoas se juntam e moram juntas. Desde que a localidade é um lugar onde as pessoas se juntam e moram juntas, ela é, segundo a Bíblia, o limite da igreja. As pessoas que moram juntas em uma localidade podem ser independentes de outras localidades. Não é uma questão de número de pessoas, cristãos, mas é questão de localidade. A razão de se separarem não se baseia no amor, mas na localidade. A razão pela qual Deus permite que a igreja esteja separada é a localidade. Qualquer outro tipo de separação é pecado. Vocês cometerão pecado, se vierem a separar-se de seus irmãos por quaisquer outras razões que não sejam a localidade. Na Bíblia, há somente a diferença da localidade, que não é diferença em natureza. A diferença da localidade é a grande sabedoria de Deus. Estou em Xangai, e você está em Soochow, mas, quando ambos chegamos a Nanquim, não haverá problema de diferenças. Além do limite da localidade, não deve haver absolutamente nenhum outro limite. Na igreja, Deus só permite que nos dividamos de acordo com o princípio da localidade. Sem dúvida, a igreja é uma. Assim, como pode haver muitas igrejas?
só pode ser devido à diferença de localidade. Porque temos nosso corpo na carne, estamos naturalmente restringidos por limites geográficos. Qualquer diferença devida a nomes, qualquer diferença devida a sentimentos humanos, ou qualquer outro tipo de diferença é nocivo à natureza da Igreja. Só a localidade não fere a natureza da Igreja. Isto fará com que os irmãos e os outros sejam incapazes de escapar da localidade. Você pode ser capaz de fazer o que quiser, mas não está qualificado a estabelecer uma igreja de acordo com sua preferência. Quando você vir que a base da igreja é local, não haverá razão alguma para a existência de quaisquer seitas. A questão da localidade corta a carne do homem até a parte mais profunda. Agora deixem-me repetir o que disse até aqui acerca da natureza da igreja. Qualquer motivo para dividir a igreja causa danos à sua natureza, isto é, transforma a unidade da igreja em desunião. Pelo fato de estarmos no corpo humano, só a razão geográfica poderia dividir-nos, sem causar danos à natureza da unidade da igreja. Deus, por conseguinte, decidiu ter a localidade como limite da igreja sobre esta terra. E também decidiu que, em uma localidade, só deveria haver uma igreja a expressar a unidade da igreja celestial. Precisamos também ver a razão espiritual de dividir a igreja por localidades. Assim poderemos compreender se o princípio praticado hoje de dividir a igreja por casas é de Deus ou não. A maneira de dividir por casas os santos em Jerusalém é bíblica. Devido ao grande número de pessoas, uma razão física, estavam divididos em muitas reuniões caseiras. Mas a igreja ainda era uma, a igreja, singular, em Jerusalém. Mas, atualmente, a maneira de dividir por casas é uma maneira de dividir a igreja em muitas igrejas em uma localidade. Não se deve à razão física, tampouco se deve à razão geográfica, nem mesmo se deve a grandes distâncias, que tornam difícil que as pessoas se ajuntem, não se deve a uma grande multidão sem lugar suficiente que acomode a todos, não se deve ao fato de haver tanta gente, cuidar de todos seria impossível, e não se deve a grandes distâncias que tornam difícil a administração, todavia estão divididos em muitas igrejas. Portanto, a razão de dividir as pessoas em muitas igrejas deste modo pode causar danos à natureza da igreja. Divisões sem exigências geográficas ou físicas são espirituais, ferindo a unidade espiritual. Tal tipo de divisão não é exterior e limitada, mas interna e espiritual. Qualquer divisão que não se deva a uma razão geográfica ou física é, interiormente, uma divisão real, básica e espiritual. Esse tipo de divisão, portanto, é uma divisão na verdadeira natureza, na essência, arruinando a unidade espiritual. Logo isso é muito sério. Desde que vimos pela primeira vez a luz concernente à unidade do corpo de Cristo, há 28 anos, atravessamos muitas ondas de adversidade. Mas creio que jamais passamos por uma mais séria e mais ambígua do que o ensinamento relativo à igreja-casa. Esta é a primeira vez que pessoas se opõem à verdade concordando com ela. Como somos todos pessoas que servem a Deus, imploro-lhes que busquem a sua luz. Não propaguem uma voz de confusão na igreja de Deus, mas, ao contrário, livrem-se do sectarismo de seus corações. Não devemos empurrar a unidade da igreja inteiramente para o lado espiritual, dizendo, somos um na vida. Somos um espiritualmente. Irmãos, quando não vivemos juntos na mesma cidade, ainda podemos cobrir-nos com palavras espirituais e esconder completamente a desunião com a unidade espiritual. Mas, agora, já que todos vivemos na mesma cidade e estamos na mesma localidade, é concebível que não expressemos ou demonstremos a nossa unidade. Já que não há fatores geográficos e físicos para nos dividir, não é este o momento para demonstrarmos que somos uma igreja? Por que em um tempo tão oportuno, quando nos é possível mostrar nossa unidade, deveria surgir esta diferente igreja-casa? Esta casa representa a unidade, ou separação e seita? O Senhor tem misericórdia de nós. Não me atrevo a dizer de onde procede o ensinamento acerca da casa. Mas temo que o irmão que fala sobre isto não tenha visto o pecado da seita. Esta casa está a meio caminho da seita, não é uma rejeição completa da seita. Faz com que aqueles que deixaram as denominações não deixem as seitas. Temo que alguns que não estão dispostos a serem restringidos pelo corpo, que só conhecem sua ação individual, seu viver individual e seu trabalho individual, apreciem tal tipo de conversa sobre a igreja-casa.
Aqueles que não desejarem ouvir a igreja, mas desejarem estabelecer igreja, valorizarão tal tipo de doutrina. Que o sangue do Senhor me cubra por falar assim. Acho, contudo, que a humildade é proveitosa para muitos, não andar no nosso próprio caminho é proveitoso aos filhos de Deus. Finalmente, este tipo de casa não é a casa referida nas Escrituras. Este tipo de casa é uma seita. Uma seita disfarçada. Este tipo de casa faz as pessoas se dividir, mas nunca se unir. Este tipo de casa, ao mesmo tempo em que fere a natureza da igreja, não permite que esta ferida seja revelada. Este tipo de casa aperfeiçoa muitos que são individualistas, há muitos que não querem ser restringidos e há muitos que se deliciam com ser líderes. Que o Senhor tenha misericórdia de mim por falar desta maneira e tenha misericórdia das suas igrejas, para que não sejam feridas. Extraído do livro Palestras Adicionais sobre a Vida da Igreja. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.